RCA Recomeçar com Alma. Um programa com a autoria e apresentação de Pedro Silva. Aos domingos, às 14 horas. Ora viva, boa tarde, caros amigos ouvintes, bem-vindos ao Recomeçar com Alma nesta tarde de domingo. Hoje, à semelhança dos outros domingos, hoje temos outro convidado, Durval Santos, que está aqui à minha frente, um homem ocupadíssimo, que vê-se mesmo pelas mangas arregaçadas, que é um homem de trabalho, que é presidente da Casa do Povo de Santa Bárbara. Portanto, vamos começar primeiro por conversar aqui com o Durval, conhecer melhor quem é o homem que está aqui à minha frente, onde é que ele nasceu, qual é a sua experiência de vida e de profissional, o que ele quiser dizer, para depois então entrarmos concretamente na instituição que ele representa como dirigente, que é a Casa do Povo, como já repetimos, da freguesia de Santa Bárbara. Boa tarde, Durval. Boa tarde, Pedro. Tudo ok? Tudo ok, sempre. Obrigada pelo convite, ainda por cima aqui no domingo, o dia do Senhor, e estamos na presença do outro Senhor, que é o Pedro, e também se calhar o São Pedro lá das Portas do Céu, por isso seguramente temos a entrada já garantida para o paraíso, porque estamos a fazer aqui um serviço público e a nossa Rádio Clube de Angra, felizmente e com todas as dificuldades, e é importante ressalvar e proteger a história, tem valorizado sempre o nosso povo e estando junto do povo. E obrigada pelo convite, para a Casa do Povo estar aqui presente. Sim, senhor, Sr. Durval. Eu prometi que não te ia chamar senhor, já estou a cometer essa garra. Já estás a pecar, já. De junho, neste domingo que este mês que dá início às grandes festas, não só da Teixeira como dos Açores, e também na diáspora, que são as São Joaninas, portanto que tínhamos um bom mês e temos que fazer por isso. Durval, fala-me um pouco de ti, qual é a tua naturalidade, onde é que nasceste, onde é que fizeste o teu ensino primário, até chegares a dirigente da Casa do Povo. Fala-me um pouco sobre ti. Eu vou dizer uma coisa, eu sou um homem do mundo, primeiro, e sou ilhéu e acima de tudo sou açoriano, em absoluto, por completo, combatendo todos os estigmas de quem olha para nós e sempre tenta nos colocar na cauda da Europa e na cauda do mundo como os piores indicadores de pobreza, de desigualdades, de falta de cuidados de saúde. Eu creio que não corresponde à verdade, por isso é que as pessoas quando vêm visitar os Açores dizem que aqui é o paraíso e não se querem ir embora. Se fosse em sentido contrário, elas queriam-se ir embora e não queriam voltar. Isto para dizer que eu sou natural e nascido em Santa Cruz da Praia da Vitória, filho de mãe solteira, com muito gosto e muito agrado, que cresceu na cidade da Praia da Vitória e que depois, na sua fase infantil-juvenil, foi educado num bairro social e conseguiu estudar e trabalhar e estudar, e depois por vias de conjugação familiar, através do associativismo juvenil, enquadrou-se na comunidade de Santa Bárbara pelo escotismo em concreto, e do qual afixou-se e hoje vive intensamente os ares da Serra, com a maior elevação da Ilha Terceira e o local mais fantástico dos Açores, não é da Ilha Terceira. Durval, diz-me uma coisa, tu vives em Santa Bárbara há mais ou menos quantos anos? Bem, eu costumo fazer esse comparativo, esse indicador. A minha filha tem 19, eu ainda sou jovem, ok? A minha filha tem 19, eu já estou há cerca de 24 anos, para 25, já estou a fazer um quarto século a residir na freguesia de Santa Bárbara. E diz-me uma coisa, tu falaste do associativismo, e este programa Recomeçar com Alma visa mesmo isto, a chamar a malta, os jovens, a desligarem-se um pouco mais dos telemóveis, smartphones e iPhones e a ligarem-se um pouco mais à sociedade civil, que precisa tanto, tantas instituições precisam de associados, precisam de voluntariados, e está-se a ver, Durval, e tu sabes disso, tu és um homem que estás metido nestas coisas, tu vês as pessoas cada vez mais, parece que estão a entrar em depressão, porque também se calhar não têm outro sentido, não estão a encontrar sentido para a vida, enquanto tu e outras pessoas, dirigentes e não só, nessas várias instituições, com tanto trabalho, chegamos a um ponto em que a gente diz, e que, como diz um tio da minha freguesia dos Biscoitos, diz assim,
Pedro, eu não tenho tempo para pensar em asneiras, ou seja, nós quando estamos muito ocupados, o nosso pensamento está onde nós estamos, no presente, no trabalho que estamos a efetuar naquele preciso momento. E tu falavas de uma coisa que é muito importante, tu entraste no associativismo, disseste através dos escuteiros, certo? Sim, desde os 5 anos de idade. Sim, e depois passaste para Santa Bárbara, e a partir daí, Durval, quando é que, de certa forma, portanto, casas, tens a tua filha, e quando é que entra aí, geralmente quando a gente chega a uma freguesia, começam logo as comissões a bater-nos à porta, queres fazer parte disto? Quando é que começou? A questão, vamos aqui por fases, tu falaste aí, questão logo, os jovens, as tendências face aos jovens na atualidade, a questão do voluntariado e a questão do meu cruzamento e na comunidade barbarense. Vamos aqui por partes. Relativamente aos jovens, inclusive recentemente saiu um estudo a nível nacional do ICAD, do Instituto de Comportamentos Aditivos e Dependências, que regula todas as questões das substâncias lícitas e ilícitas. O que é que eu estou a falar? Álcool, tabaco e outras substâncias ilegais. Obviamente os Açores têm aqui situações de consumos que nos preocupam, mas a questão que nos começa a preocupar a nível de fundo e a longo prazo são as substâncias sem adição. O que é a substância sem adição? O jogo, a internet, o jogo online, as apostas, inclusive as pessoas de mais idade, concretamente a raspadinha, o Euromilhões, o Totobola, afins. Outra, uma questão, porque obviamente quebrou-se aqui, não se quebrou ainda, creio eu, mas a responsabilização familiar e pelos laços afetivos, creio que é notório. Mas, achas que há falta de diálogo? Relativamente à questão da saúde mental, eu tinha uma solução fácil. Nós já temos 6 meses de festas, já era para mais 6 meses de festas, estava o problema resolvido. Não, estou a brincar. Obviamente que a gente sabe quando chega à altura das festas, as pessoas metem-se à vontade, colocam-se de forma livre, são expansivas e bem, e é uma forma, em contexto recreativo, de proporcionarem o seu bem-estar emocional na sociedade açoriana. Para quem nem sabe, os Açores são das regiões, ou a região mais no país, com maior percentagem de dinamização e associativismo juvenil. Okay. Basta dizer que, só uma à parte, que o Corpo Nacional de Escutas, do qual faço parte, é a maior associação juvenil do país e que os Açores estão em 5º lugar no ranking nacional, sabendo que temos 20 regiões. Ou seja, e às vezes a gente tanto desvirtualiza e não dá o devido valor àquilo que é nosso, e os Açores têm essa qualidade, além de fora do conjunto de respostas de infraestruturas, de qualidade e de sedes que tem para o desenvolvimento do associativismo juvenil. Mas isso é um parênteses, a questão mais importante, e nem sequer tanto o número, é a questão da nossa relação, do nosso trabalho pedagógico feito por base de educação não formal, que visa exatamente ser complementar à família e visa combater qualquer tipo de estigma e, acima de tudo, qualquer tipo de combatência, de dependência que haja no presente ou que venha a surgir no futuro. Por isso, o associativismo em geral, seja o juvenil, seja o desportivo, seja o cultural, seja este associativismo também da Rádio Clube de Angra, pelos órgãos de comunicação social, é sempre um fator de empoderamento para as nossas comunidades, ou seja, numa perspectiva local para agir globalmente. E é esta dimensão que nós temos que ter em atenção e em mente. E é assim que eu tenho estado e cruzado na minha vida associativa, mas eu não gosto muito de falar do eu e prefiro falar no nós, porque hoje nós falamos muito do eu e andamos muito do eu solitário e depois andamos muito do eu solitário e andamos completamente perdidos, e naquela perspectiva da solidão que o Pedro falava, e hoje cada vez mais temos que ser do eu solidário para a nossa unidade de comuns, de uns que consegue absorver todos
os mesmos valores, os mesmos princípios na perspectiva da solidariedade, da tolerância, da interajuda, valores que hoje creio que estão em risco atendendo ao crescimento dos fatores de qualquer extrema que possa surgir e haver. Durval, diz-me uma coisa, agora na tua vida, nesta tua sequência praia, Santa Bárbara, e quando é que entra então este convite, ou tu que te ofereceste esse convite para pertenceres aos órgãos sociais, neste caso da Casa do Povo, Santa Bárbara? Porque, obviamente, na altura, e ainda hoje existe, o grupo de violas da Casa do Povo de Santa Bárbara, que é constituído por grande parte jovens, ou seja, população mais nova, e tendo conhecimento deles de então que eu estava associado ao escotismo e ao associativismo juvenil, pedir-me desafiar-me para concorrer à instituição Casa do Povo de Santa Bárbara. Logo para a direção? Logo para a direção, exato. Eu ainda tinha conhecimento como é que se enquadrava, obviamente, uma instituição de cariz social e concretamente uma Casa de Povo. Obviamente que a Casa de Povo nesses últimos anos sofreu uma transformação profunda a nível quantitativo, mas qualitativo. O nosso impacto hoje é de dimensão regional. Nós temos projetos no âmbito do território regional que são reconhecidos e valorizados a nível nacional e do qual temos reconhecimento e validação de alguns deles pela Organização Mundial de Saúde. Ok. Então diz-me uma coisa, Durval. Então vamos começar então a falar das várias valências da instituição que tu presides. Vamos começar. Que valências é que vocês têm? O que é que vocês oferecem à população? Qual é a vossa área de abrangência? Obviamente há uma casa, que é a Casa Maior, a casa de todos nós, onde todos, o Papa Francisco dizia muito bem, todos, e todos são convidados a entrar desde a infância à pessoa com mais idade, ao idoso. E este é o conceito da intergeracionalidade. E nós partilhamos e fomentamos há cerca de 12 anos essa parte, na altura com a inauguração da edificação do Centro Intergeracional, o primeiro na região a ter essa nomenclatura, Centro Intergeracional, ou seja, aqui o criar relações entre as diversas gerações para valorizar e potencializar aqui logo a questão humana e a preservação da nossa identidade cultural, social e histórica. Ok, esta é uma questão muito importante. E obviamente a casa está dividida em 4 grandes assoalhadas. Ou seja, temos logo a primeira assoalhada, que é a dinamização, a intervenção social e comunitária e dinamização juvenil, ou seja, onde se insere todos os projetos de cariz social e da área da dinâmica da juventude. Isto porquê? Porque nós somos uma instituição equiparada à Associação Juvenil. A outra assoalhada é a parte da promoção da saúde, onde temos diversos programas, destacando-se entre eles a equipa do Haja Saúde Comunidade Móvel, do qual o Governo Regional, através da Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social, tem demonstrado todo o carinho e todo o apoio e inclusive toda a atenção e pertinência para a continuação desta dinâmica e deste projeto. Obviamente também aqui com a Câmara Municipal o programa Âncora, face às respostas integradas para as dependências. Ou seja, isto é uma questão da área da saúde, mas eu falo na área da saúde na perspectiva preventiva, não estou a falar na perspectiva do tratamento. Ou seja, é muito importante. Pronto. Inclusive a Organização Mundial de Saúde diz que os primeiros atores no âmbito da saúde devem ser os cidadãos. Inclusive, para as pessoas terem uma noção, a antiga lei de base de saúde dizia que o Estado era o primeiro responsável pela saúde dos seus cidadãos. A atual carta da... Esse é o projeto que eu acho muito interessante. Tu falaste do Haja Saúde. Isso trocando por miúdos, o que é que vocês fazem concretamente? O projeto, o que é que faz? Ok, se me permites, o Haja Saúde é constituído por uma equipa técnica multidisciplinar, desde enfermeiro, psicólogo clínico, educacional, animador social, nutricionista, do qual intervém em eixo escolar, familiar, laboral, recreativo, comunitário e prisional. Ou seja, fazemos ações de proximidade,
transmitimos ferramentas e quebramos mitos relativamente a conceitos face aos consumos, não é? Porque a questão aqui mais importante não é falar da substância, a questão aqui mais importante é valorizar a pessoa, ou seja, a dignidade humana, sentar a ação numa perspectiva humanista. E é esta a nossa ação. Por isso, o nosso trabalho é prevenção, e é feito numa perspectiva não expositiva, mas a componente de dinâmica é reflexão. Ou seja, imagina, vamos intervir num contexto de sala de aula. É reflexão, pedir aos alunos para refletirem connosco, a ação e depois reflexão da conclusão do todo o trabalho que foi. Ou seja, é um trabalho continuado, o prevenir e inclusão. Dizia antigamente os meninos da escola primária, que, imagina, começamos a intervir com os meninos do primeiro ano e vão até o quarto ano connosco. Mas tu falaste uma coisa muito importante, vocês também falaste no contexto prisional, ou seja, vocês também vêm aqui aos estabelecimento. Nós temos um protocolo com a Direção-Geral de Inserção dos Serviços Prisionais, através do Ministério da Justiça e a nossa tutela, a Secretaria Regional da Saúde, obviamente, em que damos todo o trabalho e fazemos todo o trabalho psicossocial junto da comunidade reclusa, não é? E, acima de tudo, também depois um trabalho muito específico na área da psicologia clínica. Fazemos também consultas de psicologia clínica a reclusos. Obviamente, gostaríamos de abranger mais, mas atendendo à panóplia de solicitações que nós temos, nós não conseguimos estar em todas as áreas, mas tentamos dar o nosso melhor, ainda por cima, sabendo que é uma comunidade vulnerável e que obedece a nossa atenção e ao nosso cuidado, porque futuramente serão inseridos nos nossos territórios e na nossa comunidade. Isso é que é importante, a reinserção. Diz-me uma coisa, Durval, tu falaste em 2 assoalhadas da Casa do Povo, agora vamos a uma terceira. Okay. Tu falavas a terceira assoalhada é a parte da formação e a economia solidária. Nós somos entidade formadora certificada, ok? Desenvolvemos projetos de formação em diversas áreas e além disso fomentamos a economia solidária, do qual somos cooperadores da CRES Açores, ou seja, uma grande cooperativa que congrega todos os parceiros da região que transformam valor acrescentado e gerem economia, tendo por base a solidariedade social e para a inclusão, ou seja, gerar riqueza pela valorização da pessoa para a inserção na comunidade. Okay? E vejam um exemplo, isto não é utópico, isto é possível, tanto que é possível que Angra do Heroísmo acolhe o direito em parceria com a nossa Câmara Municipal, que para ter uma noção e uma percepção, fruto do trabalho dos avós, conseguiram fazer um passeio, não foi a uma ilha, mas fazer um cruzeiro pelo Mediterrâneo. Isto ou seja, o fruto e os dividendos de todo o lucro reveste para os utentes, para a valorização da pessoa. Tudo é possível, ou seja, se quiser, tudo é possível. Basta dar um pontapé no wing para tornar todas as coisas possíveis e esqueces o impossível. Exatamente. Dá pontapés no wing. No wing, exatamente, isso mesmo. Olha, diz-me uma coisa, e agora a quarta assoalhada? A quarta assoalhada, que não é, aqui não há primeira, segunda e terceira, mas é uma assoalhada que é do povo e para o povo, que é a nossa identidade cultural. E obviamente, como freguesia rural, temos muito orgulho em valorizar o nosso património cultural. Por isso, nos anais da Ilha Terceira, está lá relatado por Ferreira Drummond, que um homem de Santa Bárbara que valia a 7 Coimbra. Isso já diz muito do nosso cariz e da nossa força cultural. Okay. Para não falar, obviamente, da dinâmica cultural que Santa Bárbara tem, que é panagem reconhecida logo pela nossa querida Filarmónica Recreio de Santa Bárbara. Mas, voltando aqui à instituição Casa de Povo, aqui insere na dinamização cultural o nosso grupo de violas, que foi na altura criado e fundado pelo senhor saudoso, que já faleceu, o Sr. João Floriberto, que já tem 2 CDs, dois trabalhos discográficos editados, que já foi a diversos países da diáspora, inclusive a território nacional e obviamente regional, e as escolas de instrumentos de corda, que inclusive para as pessoas terem uma percepção, por exemplo, e posso falar nisto, e ele até inclusive refere, por exemplo, o Carlos Patrício Vieira, mais conhecido Patrício, da Banda dos Homens, que é um grande roqueiro, que é natural de Santa Bárbara, trabalha na instituição, foi na Casa de Povo que ele aprendeu a tocar viola. Ou seja, isto para perceberem
os frutos que a instituição Casa do Povo profere. E obviamente depois também aqui na vanguarda temos uma escola única de pandeiro para valorizar o nosso teatro popular, o nosso carnaval, organizado e concebido pelo Elias, que tem tido um trabalho de muito carinho, de muita relação de estima com as suas crianças e os seus adolescentes, do qual já saíram e vão sair mestres de pandeiro para o nosso carnaval. E obviamente são estas grandes, ou seja, que há da dinamização social. Na dinamização social temos 3 valências sociais típicas, que são acordos com a Segurança Social, logo é o nosso centro de convívio, o nosso centro de dia e o nosso ATL. Futuramente, e com o Governo Regional, e já está contemplado em plano e orçamento, projeto de edificação de, obviamente, uma creche, de forma a apoiar os casais e as famílias jovens. E a prova é que o nosso ATL neste momento e o centro de dia já tem capacidade máxima instalada, ou seja, já tem as vagas todas preenchidas, e a prova disso é que essa resposta social veio contribuir para incrível que pareça, e ao contrário dos dados dos censos nacionais, Santa Bárbara foi a única freguesia do Concelho de Angra com a taxa de natalidade subir qualquer coisinha. Pouco, obviamente, é reunir as condições para as famílias se fixarem nos territórios rurais, e é claro. Isso que se deve-se pensar. E essa é uma das tuas preocupações, como Presidente da Casa do Povo, é o facilitar e acolher as pessoas fora da Santa Bárbara, também, de certa forma, para se aproximarem mais da localidade e aumentar aí a população. A nossa perspectiva insere-se logo num conjunto de valores, e o nosso valor maior é a preservação e a salvaguarda da dignidade e da vida humana. Independentemente da proveniência, da origem, do pensamento, ou seja, da necessidade, para nós, como me disse, é uma casa de portas abertas a todos, para todos e para todos. E obviamente que a fixação de famílias e nos territórios rurais potencializa muito o desenvolvimento harmónico, não é palavra muito bonita, mas que materializa efetivamente esta ação da relação e gerar projetos complementares à família. E é importante que se pense nessa perspectiva, porque investir no sector social, no sector da saúde e no sector da educação, ou seja, o nosso Estado Social, nunca, sem dúvida nenhuma, é prejuízo. Pelo contrário, é um ganho adquirido para a vida e para a comunidade. Tu falaste de uma coisa que é muito importante, que é apostar na prevenção. Não é? Nós ainda hoje estamos já estamos naquela balança que é prevenir, mas ainda estamos a remediar muita coisa que foi mal ou não foi prevenida no passado, mas é bom, já estamos a começar na prevenção para que os remédios sejam menos para o futuro, não é? Que os danos sejam menores. Diz-me uma coisa, tu és pai, tu és presidente da Casa do Povo, estás ligado ao associativismo. Para aqueles nossos amigos, os nossos ouvintes que estão-nos a escutar neste preciso momento, muitas vezes dizem, pai, ainda tem tempo para isto, não sei. Muitas vezes, isso é a minha perspectiva, muitas vezes eu acho que quando a gente diz assim, ainda tem tempo, por vezes, às vezes o nosso tempo mental está mal organizado. Costuma-se dizer, o dia tem 24 horas, 8 para dormir, 8 para trabalhar e 8 livres, não é? Tu, Durval, no meio disto tudo, tu também tens tempo para a família e tens tempo para descansar. Sim, Pedro, pouco, mas isso é que deves ter. Sim, tenho que, e há bocadinho estava a dizer, quando terminar o programa, tenho que falar com a filhota, porque ela está a estar lá fora, para dizer, olha, bom domingo para ti, rapariga, está tudo bem, pronto, almoçaste, está e como me satisfaz, volto a dizer, não é o eu, mas o nós, o grupo, a equipa. E eu posso dizer, com todas as vicissitudes que nós temos e possamos ter na vida, o que vale é o grupo
e a equipa. Eu posso testemunhar que de relações informais tornaram-se a relações formais de uma amizade plena e inclusiva, quase de família ou mesmo de família, sem laços sanguíneos. E quando são os próprios a dizer, voluntários, membros de diretivos e principalmente funcionários, que a instituição, a Casa do Povo, hoje tem um recurso vasto de funcionários, são os primeiros a dizer: não, vamos Durval, vamos embora, Sr. Durval, a gente consegue, força. Ou seja, isso é muito gratificante. Por exemplo, quando tu vês, por exemplo, quando tu organizavas, ainda organizas, mas quando estava no terreno, concretamente, a conceber campos de férias e semanas de férias para a juventude, e hoje vejo um destes jovens de então a ser um técnico com formação superior, ainda por cima ligado à área da saúde e a desenvolver competências sociais e humanas para a inclusão junto de públicos jovens, tu ficas feliz porque os resultados estão ali, mais que os números, há os números da relação e é números que nos contagiam. Tu falaste de uma equipa e de toda a dinâmica que a instituição que tu geres tem, e já reparei que isto engloba muita gente, não só do pessoal dos quadros, mas o voluntariado e os próprios habitantes de Santa Bárbara. Durval, preocupa-te, ou já te passou essa preocupação pela cabeça do aspecto da continuidade da presidência da Casa do Povo? Um dia vais-te dia vais seguir a tua vida, vais descansar, sim. Ou tu não vês isso ainda num futuro próximo? Nós já partilhamos, já falamos, e inclusive eu já fiz essa interiorização, essa reflexão. Obviamente, eu acredito que irá surgir continuidade, e a prova é que surgir continuidade é face à dinâmica que nós preferimos. Ok? Se nós não realizássemos dinâmica, não houvesse intervenientes, eu creio que aí a dificuldade seria maior, não é? Mas também confesso que é um desafio enorme, porque neste momento trata-se de gerir pessoas, gerir projetos numa perspectiva macro. Já pensei na perspectiva macro, na perspectiva micro tens os técnicos que estão no terreno e é essa liberdade da ação que tu deves dar para eles poderem criar, e obviamente também às pessoas que fazem o voluntariado, desde os que participam e acolhem, dinamizam o nosso centro de convívio. Por exemplo, nós temos uma academia sénior, há pessoas que dão-se seu tempo para serem uns professores dos alunos da academia sénior, ou jovens que fazem voluntariado e concedem campos de férias para outros jovens. Ou seja, a minha perspectiva aqui obviamente é pensar na escala, ok? E no meio daquela escala toda, eu acredito que a escala tem muitos centímetros, já começa a ter muitos metros, neste momento já começa a quilómetros. Eu acredito que sim, mas eu também, e nós não consideramos, e nem devemos considerar nada velhos, porque ninguém é velho. Os antigos é que dizem velhos são os trapos, e nós trabalhamos muito a questão do idadismo, que é o preconceito face à idade. Inclusive temos um projeto de dimensão regional que visa combater o estigma da idade. E quando há bocadinho falávamos na questão da prevenção, exatamente, ou seja, por exemplo, tu quando concebes atividades intergeracionais, quando concebes atividades criativas para séniores, quando concebes atividades de relaxamento, de estimulação cognitiva, de estimulação motora para os idosos ou para as pessoas com mais idade, tu estás neste momento a prevenir, não é? Ao retardar de que investir em prevenção é de chazinhos como se fazia antigamente. Eu vou-vos dar um exemplo. É tão bom, por exemplo, quando tu tens uma senhora que toda a vida e bem trabalhou e trabalha é doméstica e dá todo o apoio a nível da vida familiar, mas imagina, é casada com um agricultor, e quando chega à altura deixa
o almoço preparado para ele, quando chegar, ele se desenrascar, porque ela tem que fazer uma pausa, porque ela tem que ir para a academia sénior, por exemplo. E isso é bom, porque também é a pessoa também parar para se autovalorizar. E nós temos feito esse trabalho. E isso é uma satisfação enorme. E por isso não é à toa, porque a Angra é reconhecida por uma cidade de inclusão e de boas práticas sociais, e mesmo a nível da nossa região. Nós temos muita perspectiva de queremos balizar e pôr-nos um selo de apreciativo e de permiso do nosso desenvolvimento económico e social. E temos a perspectiva muito olhar é a árvore e não é a floresta. E se a gente se afastar da floresta, a gente vai ver que efetivamente temos umas quantas árvores com alguns problemas, mas que a nossa floresta é grandiosa, e basta olhar para a nossa laura e silva e a nossa planta, as nossas plantas endémicas, e nós somos únicos e exclusivos no mundo, pela diferença para o melhor, e isso é um dado que ninguém nos tira, e é essa perspectiva que a gente tem que acreditar e pensar. Nós, os Açores, hoje a nível mundial, são reconhecidos por um habitat de excelência para viver bem. Temos excelente ambiente, temos a vizinhança de proximidade, temos segurança, temos escola pública, temos serviço de saúde público, temos serviço social público, ou seja, e às vezes só olhamos o difícil, o pior, e a gente não se pode comparar podemos comparar no sentido para melhorar, e há uma coisa que nós temos, mais uma região particular que é a Madeira. Nós temos um estatuto enquanto povo com uma identidade, um estatuto autonómico, político e administrativo, e esse é único a nível nacional, e os preservar e os alargar horizontes nessa perspectiva. É muito importante aquilo que estás a dizer, já estamos a chegar quase à reta final do nosso programa, mas temos que frisar isso. Aquilo que tu estás a fazer, e a Casa do Povo de Santa Bárbara está a fazer, e outras instituições da ilha e dos Açores estão a fazer, é, de certa forma, e tu falaste, e ter que dizer através da prevenção, treinaste, falar com esta malta, formar esta malta jovem, porque um dia, Durval, um dia pode acontecer aquilo que aconteceu no dia 28 do passado mês de abril no continente, e não só, um apagão. Nós aqui, tu dizes, nós temos qualidade de vida e temos sobretudo qualidade humana. Se houver um apagão, e estamos a falar de um apagão, eletricidade, nós ainda temos o fator humano, temos alguém que nos dê qualquer coisa, nós temos algo para trocar uns com os outros, nós não vamos ficar parados aqui. E eu acho que temos que preparar a população para um apagão que pode ser mais frequente. Percebes? És de ficar sem eletricidade. O que é que vai fazer? É isso que vocês fazem. É prevenção, é formar. Capacitação das pessoas, o empoderamento das pessoas, é aquela palavra muito bonita que hoje se diz, a proximidade, o formar e o capacitar pessoas para almejar e concretizar sonhos. Há bocadinho acabaste de falar no apagão. E Portugal continental ficou umas horas, nem sequer 24 horas, sem corrente elétrica. Mas já nós, nos Açores, em particular na Ilha Terceira, e mais especificamente no Concelho de Angra do Heroísmo, em 1980 tivemos um grande sismo. Isto foi um grande apagão. E os angrenses não renegaram-se a nada. Enxugaram as lágrimas, enterraram os mortos e cuidaram dos feridos, e reergueram uma cidade que hoje foi a primeira cidade património mundial do país e que está altamente preservada. Que era maior exemplo de resiliência e de superação do que um apagão de eletricidade de 24 horas em que em 40 anos, ou menos de 40 anos, transformamos uma cidade património mundial e de referência a nível nacional. É isso que a gente tem que ver e é isso que a gente tem que nos comparar. E aquilo que tu disseste há bocadinho... Não é um simples apagão. Exatamente. Tu até falavas, há muitas notícias que põem os Açores na cauda da Europa em vários valores, as tais partes depreciativas. Mas nós estamos a ver, Durval, com todas as instituições que nós temos Pedro, desculpa, eu aí sou muito
por isso há bocadinho disse que era açoriano por convicção, ilhéu, ou seja, basalto negro. A gente tem que ter prazer e orgulho neste basalto negro. E temos que combater todos os centralismos e todos os senhores de terreiro de passe que querem fazer dos Açores o caos, independentemente das convicções políticas que possam existir. Nós valemos muito enquanto povo, enquanto identidade cultural, social, histórica, e é isso que nós temos que fomentar e transmitir para as nossas crianças e para os novos jovens. Nós temos valor. Por exemplo, temos o valor da partilha. Um exemplo concreto, pela Santíssima Trindade, o culto ao Espírito Santo. É único a nível nacional, se calhar é muito mais do que isso. Exato. Há muito mais positivo que negativo. Durval, olha, ficava aqui a conversar esta tarde toda, mas temos que ir para as nossas casas, que é assim mesmo, temos as nossas famílias. Foi um prazer ter-te aqui a falar, sobretudo, mais da instituição que tu representas e também de ti. É preciso que existam mais pessoas como tu aqui na ilha que acreditem em si, no seu potencial. A gente temos as nossas quedas, interessa é de levantar-se, porque cair vamos cair sempre, vamos cair muitas vezes, mas interessa é que a gente se levante depois da queda e seguir em frente e saber que há muitas coisas boas aqui na Terra que podem e devem ser valorizadas e com pouco nós conseguimos fazer muito. Lá está, tu falaste da alma de ilhéu, do tal basalto, a tal lava que nos incendeia por dentro e nos dá esta energia para continuarmos a fazer mais e melhor. Durval, muito obrigado por teres aceitado o meu convite para estar aqui no Estúdio 3 do Clube de Angra. Muitas felicidades para ti, para a tua vida. Para todos nós, a instituição Casa do Povo de Santa Bárbara e, por certo, toda a comunidade barbarense, estamos sempre de portas abertas a quem nos queira visitar e obviamente, acolhemos e devemos acolher com muito carinho, muito apoio e muita devoção a grande história e do grande serviço público que o Rádio Clube de Angra tem e que, por exemplo, concreto, isso se materializa pela tua pessoa, Pedro, e por todos os voluntários e membros dos corpos sociais e colaboradores que trabalham nesta nossa Rádio Clube de Angra. Um bem-aja a vocês todos. Muito obrigado, Durval. Muito obrigado. Até à próxima. RCA Recomeçar com Alma. Um programa com a autoria e apresentação de Pedro Silva. Aos domingos, às 14 horas.